Obrigado, Hugo. Gente, seguinte, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João capítulo 20. Quero falar sobre ressurreição de novo. A gente acabou que está fazendo uma série de mensagens sobre a percepção dos discípulos mediante a um Cristo crucificado que está morto, mas já estava ressurreto, e eles não conseguiam entender isso. Falamos 2 semanas sobre os discípulos de Emaús, que as percepções estavam embotadas. Hoje eu quero falar sobre um outro discípulo de Jesus. Na verdade, não era nem só um discípulo, era um apóstolo, era um dos 12. Que agora nesse contexto eram só 11, porque Judas já tinha morrido. Hoje nós vamos falar sobre Tomé. E eu quero falar hoje sobre o drama de Tomé. E o grande dilema de Tomé. João capítulo 20, versos de 19 a 29. Nós vamos ler, é um texto grande, mas queria que você prestasse atenção. São 2 polos esse texto aqui. Quando Jesus aparece para os 10, que Tomé não estava, e depois Jesus volta e aparece para os 11, e Tomé estava. Dá uma sacada. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam convosco. Deixa eu contextualizar aqui. Se você pegar a partir do versículo 21, do capítulo 20 de João, nós vamos perceber que nós estamos no dia da ressurreição, exatamente no dia. Só que era o cair da tarde. No alvorecer, na manhã daquele domingo, Pedro já tinha ido ao sepulcro, já tinha visto que o corpo não estava lá, não sabia sobre ressurreição. Depois as mulheres foram e começaram a chorar, e aí Jesus aparece para elas. As mulheres sabiam, voltaram e falaram para os discípulos, mas eles ainda estavam incrédulos. Diz o texto que naquela tarde, no mesmo dia da morte, que Jesus já tinha ressuscitado, mas naquele dia do luto dos discípulos, no cair da tarde, era domingo é dia de igreja, de culto, eles estavam na igreja, era a igreja dos apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos na igreja. E eles estavam na igreja, imagina, depois de ter perdido a razão da vida deles, será que era? Cheio de dúvida. Será que é o Messias? Porque todos eles paravam. Nós vamos falar sobre dúvida hoje. Todos eles paravam, falam: meu Deus, será que a gente investiu 3 anos, deixou para trás tudo, será que a gente fez certo? Essa era a dúvida que parava. Mas a despeito das dúvidas, os 10 estavam lá, Tomé não estava. Judas já tinha morrido. Preste atenção, o relato é maravilhoso. É uma história extremamente poética. São 2 domingos que a gente vai ver. No primeiro culto faltou Tomé. No segundo culto, Tomé estava lá. E aí a gente continua. Tendo dito isso, Jesus, versículo 19 ainda no finalzinho, os judeus estavam trancados, os discípulos estavam trancados, os apóstolos, porque eles estavam com medo dos judeus. Por que eles estavam com medo? Porque os judeus queriam matá-los, porque mataram o mestre, queriam matá-los, eles estavam com medo dos judeus. E Jesus, mesmo com as portas fechadas, pôs-se no meio deles. De forma miraculosa estava e pôs-se no meio deles. E, versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Isso aqui é forte demais. Jesus apareceu de novo e falou assim: cara, sem perdão, esquece, não existe nada. Vocês estão mal. E ele continua. A partir daí Jesus foi embora. Muda a cena. A cena agora não é Jesus e os 10. São os 10 e Tomé. Olha aqui. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos,
não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não pisar a minha mão do lado do Senhor, não crerei. Cena 1, Jesus e os 10. Cena 2, os 10 e Tomé. Cena 3, agora vai começar. No culto do domingo seguinte, no primeiro culto Tomé não estava. O culto da morte, mas já era a ressurreição. No culto do domingo seguinte, olha o que acontece. Uma semana mais tarde, versículo 26, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. Agora são os 11, no culto. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus virou para Tomé, Jesus não falou mais nada, só virou para Tomé e disse assim: Tomé, faz o seguinte, coloca o teu dedo aqui. Veja as marcas das minhas mãos. Agora estende a mão para cá. Coloca aqui do meu lado. Tomé, para de duvidar. Creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Eric, se você puder, aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, ou o pior, eu não sei, só para eu não poder, eu tô com a voz, gente, eu falei muito essa semana, aí eu tô com a voz meio zoada. Bom, essa história que a gente acabou de ler é dos discípulos. Mais especificamente, essa história que a gente acabou de ler é de um discípulo chamado Tomé. Era dia de ressurreição. Era o dia da ressurreição de Jesus. Era domingo de manhã, isso as mulheres foram ver, constataram. Mas domingo à tarde, os discípulos estavam de portas trancadas, com medo dos judeus que os queriam matar. E trancadas as portas estavam, e Jesus de alguma forma entra e aparece no meio deles, pum, de forma miraculosa, e diz: paz seja convosco. Jesus mostra as suas mãos e fala: olha aqui os pregos, olha aqui o meu lado, vocês conseguem ver? E depois o que Jesus faz é, Jesus sopra o Espírito sobre eles. E a gente aprende algo aqui muito importante, que não existe igreja sem que exista sopro do Espírito. Preste atenção nisso. O que nos diferencia de um clube? O que nos diferencia de uma reunião social? O nome disso é o sopro do Espírito Santo. Que diferencia a gente da CM, do IAT, do GQA? O nome disso se chama sopro do Espírito. Aqui nesse lugar, milagres acontecem. Coisas sobrenaturais diante do Senhor acontecem. Talvez a sua motivação aqui seja relacionamento, mas é bom, não tem nada de errado nisso não. Mas não pare por aí, Deus tem águas mais profundas para você. E o texto continua, e ele continua falando que Jesus sopra sobre eles, mas Tomé não estava na igreja aquele domingo. Sabe por quê? É até compreensível, ele estava desolado. Você imagina o grande amigo de Jesus, Tomé, amigão de Jesus. Tomé tinha colocado a expectativa de Jesus de que ele salvaria o mundo. Tomé tinha colocado a expectativa de Jesus que ele seria o Cristo. Ele tinha colocado a expectativa de Jesus que o reino de Deus seria estabelecido. Ele deixou sua vida. Ele viu coisas incríveis em Jesus. Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus multiplicando. Ele viu aquilo tudo. E na sexta-feira, o que ele viu foi um homem morrendo. E ele desesperou e falou: a minha vida acabou. Pô, eu gastei 3 anos nisso aqui, isso foi uma enganação. Meu Deus do céu, dúvidas. Tomé estava diante de dúvidas. E por causa disso é normal, ele não estava na igreja. Que de vez em quando é isso que a gente faz mesmo. E os discípulos, quando Jesus aparece, depois Jesus vai embora, os discípulos vão em Tomé e falam: nós vimos o Mestre. Nós vimos o Senhor, Ele está ressurreto, Ele está entre nós. Aí Tomé fala assim: olha só, até acredito que vocês tenham visto, mas até respeito, mas eu só creio se eu vir as mãos, se eu tocar do lado, eu só creio se vir com os meus próprios olhos.
E aí a coisa é tão bonita, e o amor de Jesus é tão bonito, que no culto de domingo seguinte, uma semana depois, agora os discípulos já estavam, e todos estavam, inclusive Tomé, as portas da mesma forma estavam fechadas, mas agora Tomé estava com eles. Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele só fala assim, paz, e olha para Tomé. Imagina Tomé. Tomé olhou para Jesus assim, gente, você tá brincando, o cara tava numa luta do caramba, cheio de dúvida. Tomé olha para Jesus, e Jesus fala assim, Tomé, me dá tua mão. Deu a mão meio assim, trêmula, vem cá, bota aqui do lado. Olha aqui os cravos. Você está vendo? Diz o texto bíblico que Tomé se ajoelha e fala, Deus meu e Rei meu. E Jesus fala para Tomé assim, dizendo assim, cara, tudo bem, você creu, mas bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Sabe, gente, por toda a história, por toda a nossa história, a história da humanidade, depois que essa história aconteceu, Tomé ficou conhecido por alguém que não tinha o quê? Não tinha fé. Mas hoje eu quero ser um apologeta aqui e dizer que eu acho que nós fizemos uma injustiça histórica com Tomé. E eu quero mostrar para vocês isso. Sobre o que o texto está falando. Jesus não fala a priori no texto sobre a falta de fé de Tomé. Não é sobre isso que Jesus fala. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre a forma de lidarmos com as nossas dúvidas. E como consequência com as nossas dores. E como consequência com os nossos conflitos. Você imagina, se coloca no lugar de Tomé. Aquele que eu tinha esperança, aquele que eu dediquei a minha vida, aquele que foi meu amigo, aquele que eu vi coisas incríveis, aquele que estava ali, morreu, ele estava com dúvidas. E esse texto fala de um homem em conflito, e fala, inclusive, como lidarmos com os nossos conflitos. É sobre isso que eu quero falar. Como lidarmos com as nossas dúvidas. Tomé entra em pânico, Tomé se desespera. E depois da morte de Jesus, no desespero, mergulha na sua dúvida, mergulha na sua orfandade, na sua crise. Ele reage como a maioria de nós reagiríamos. Sabe o que ele faz? Ele abandona a comunhão. Ele abandona as pessoas. Ele abandona a igreja. Ele se isola, ele não quer ver ninguém, ele falta o culto, ele falta a célula, porque a sua esperança, seu Deus, tinha morrido. E Tomé passa por esse luto e não quer ver mais ninguém. Então quando Jesus fala, não seja incrédulo, mas crente, Jesus na verdade está dizendo assim, aprenda a transcender os seus problemas. Não permita que o seu problema embace a sua forma de ver a vida. É sobre isso que o texto fala. Mas percebam, o que acontece aqui de verdade? Depois de 8 dias, Jesus aparece para Tomé. Era como se ele estivesse falando, peraí, antes de eu ir para o céu, tem alguém que me ama muito. De antes de eu voltar para o Pai, eu preciso resolver um negócio com ele. Vem o carinho, o cuidado de Jesus. Há alguém que eu preciso cuidar. E aqui é um princípio muito importante que eu queria que você guardasse no seu coração. Esse texto não é uma lição de fé. É uma lição de postura ante as nossas dúvidas. Ante os nossos conflitos. O que o Tomé está ensinando para a gente aqui hoje é como lidar com isso. Você está dizendo que Tomé não tinha fé, né? Quer ver como não faltava fé para Tomé? Se a gente olhar lá em João capítulo 11, o que acontece são coisas incríveis. Inclusive eu estava falando com uma pessoa aqui depois do culto que vem me mostrar outros textos mais legais ainda. Mas Jesus tinha ido a Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, Jerusalém é lugar de confronto, né? Não tem jeito. Quando Jesus chegava em Jerusalém era para confrontar contra os mestres, contra os doutores da lei. E ele teve que sair de Jerusalém fugido, porque os seus discípulos levaram ele escondido para fora, porque iam matá-lo. Iam matar Jesus
iam acabar com aquele ministério, tudo ia acontecer. E o que os discípulos fizeram foi levar eles para fora dali, Jesus para fora dali. Jesus saiu dali e recebeu a notícia. A notícia é que o seu grande amigo Lázaro estava doente. Seu grande amigo, sabe o que Jesus faz? Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente e ele fala, eu vou voltar para a Judéia. Aí os discípulos começaram, os apóstolos começaram a discutir entre si, dizendo assim, que Jesus teimoso é esse? A gente acabou de livrar o cara da morte lá e o cara quer voltar para lá, que teimosia é esse? Aí, no capítulo 11, do versículo 16, Tomé toma uma decisão. Versículo 16 fala assim, não, vamos nós também para morrer com ele. Tomé falou isso. Vamos nós também para morrer com ele. Agora olha que coisa incrível que tem duas possibilidades de interpretação. A primeira, que eu inclusive interpretava de forma errada assim, eu fui revendo, é que é tipo assim, é como se Tomé estivesse falando assim, pô, nós vamos mesmo para morrer por ele? Não foi isso, não foi isso. O que ele está falando é o seguinte, nós vamos com ele, mesmo sabendo que isso nos vai custar a vida. Dessa vez não vai dar para salvá-lo. É isso que é uma afirmação. Tomé está falando aqui, olha, dessa vez nós seremos o Cristo de Cristo. Aquele que morre por Cristo. Essa é a versão que faz mais sentido, sabe por quê? Porque depois que Tomé falou isso, todos foram com Jesus até a casa de Lázaro. Ou seja, todos aceitaram essa missão. A proposta de Tomé não é vamos com Jesus para tentar salvá-lo, mas vamos com Jesus para sermos leais a ele e, se preciso, morrer por ele. E aí eu pergunto para você, você continua pensando que esse cara é alguém sem fé? Você ainda continua pensando nisso? Tomé era amigão de Jesus, amigo pra caramba de Jesus, e o cara entrou na história da humanidade como um homem sem fé. Por isso que eu te falo, que quando Jesus morre, esse cara entra em crise. É a crise de perder um amigo, crise consigo, crise no que ele acreditava. Ele se angustia, se desespera e entra em agonia. E 8 dias depois, Jesus volta para esse cara. Tomé era um homem que estava em conflito. E todo homem no mundo entra em conflito, passa por conflitos. Mas Jesus está ensinando a Tomé como lidar com as dúvidas, como lidar com os conflitos. E a pergunta de hoje é, como lidar com a dúvida? Como lidar com conflitos? Tomé nos ensina. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui hoje é que Tomé nos ensina que nós precisamos ter coragem de dizer o que sentimos para lidar com conflitos. Então a primeira coisa que Tomé nos ensina é, tenha coragem de dizer o que sente. Tomé teve coragem, teve ou não teve? Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas Tomé disse para os discípulos, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Sabe o que Tomé está falando, trocando em palavras? Olha só, gente, eu queria crer, mas não creio. Olha só, eu queria, mas para mim não dá. Do jeito que você está fazendo, não dá. Eu preciso ver. Eu preciso tocar. Mas vocês concordam comigo? Ele podia ficar bem quietinho. Afinal de contas, ele é um apóstolo. Ele ficaria como que um apóstolo ficaria diante da sua comunidade com uma crise de fé. Ele era um apóstolo. Como ficaria a sua unção apostólica? Como ficaria isso? Como ser um apóstolo que tem crises, que tem dúvidas? Não. Esse cara teve coragem de dizer o que sentia. Ele falou, eu não tenho como ser hipócrita. Não tenho. Se eu não tocar na mão, se eu não vir a cicatriz, eu não creio. Eu tenho dúvidas, pô. Vocês podem me respeitar pela minha dúvida? Eu tenho dúvida. Desculpa a minha sinceridade. Mas pareceu para vocês. Para mim, ele ainda está morto. Para mim, eu tenho diversas dúvidas.
E deixa eu falar um negócio, no nome de Jesus para você hoje, no nome de Jesus, o que Jesus nos pede, o que foi o que ele pediu a Tomé, e por causa disso ele voltou para Tomé, o Jesus nos pede para que sejamos honestos às nossas perguntas. Ser honesto às nossas perguntas. Jesus respeita um cara de fé que tem crises de fé. Na verdade, Jesus volta para esses caras. Porque a verdade é que todos nós passamos por crise de fé. E aqui um princípio é muito importante que tem que ser destacado. Jesus só volta para pessoas como Tomé, que não passam panos quentes em suas dúvidas e expõem sua humanidade. Eu tenho certeza que essa palavra, enquanto a guarida aqui, vocês vão entender o porquê. Porque não existe maturidade em Deus sem dúvida. E eu vou provar. Agora, o que Jesus não respeita, sabe o que é? São os mentirosos que se julgam tão prontos na fé, que passam pela terra como se fossem Deus. Gente, Jesus odeia gente que sabe tudo. Eu não sei o que, pô, eu tô com dificuldade nisso aqui. Ah, sabe por quê? Olha só, daí como se fosse uma receita. Isso é fácil. Falta a leitura da Bíblia, falta você rezar sempre o Pai Nosso, não sei, falta... Não é para esse tipo de cara que Jesus vem, não. Tem resposta para tudo. Gente, quantas vezes, quanto mais a gente sabe, menos a gente compreende. Quantas vezes, e eu vou falar para você, o lugar de dúvida é um lugar de gabinete. Quantas vezes eu estou diante de pessoas que me contam problemas seríssimos, eu fico olhando para as pessoas e eu falo assim, cara, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Mas eu aprendi um negócio, gabinete não é lugar de resposta, gabinete é lugar de mostrar onde Deus está naquilo. Talvez ele está num abraço meu. Então se eu posso dar um abraço, eu falo com o final da pessoa, falo assim, cara, olha só, desculpa cara, eu não sei o que fazer, mas você pode me abraçar? Vamos abraçar? E eu choro com ele, sabe por quê? Porque Jesus está mais no choro do que na resposta, você está entendendo isso? E tem gente que tem certeza para tudo. Sabe o que você tem certeza? Você tem de um ídolo chamado Deus. Porque um Deus que se explica tudo não é grande coisa. Se você bota Deus num quadrado, meu querido, ele não é Deus. Ele está para além das suas convicções. E um dia ele vai te derrubar. Porque Jesus só volta para a gente como Tomé, que através da dúvida ressignifica sob a perspectiva de um Cristo ressurreto, existencial, imanente, não transcendente. É difícil segurar santarrão, eu odeio gente que sabe tudo. Eu gosto de gente que fala, não sei. Sabe, como Jesus falou assim, você crê que você pode ser curado? O cara falou, olha que legal isso aqui. E Jesus curou, tá? Senhor, eu creio. A filha como é que é, gente? A filha de Jairo. Você crê? Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Olha que coisa, é muito legal isso, gente. É muito legal isso. Porque é na nossa humanidade que Cristo pode se manifestar. Isso é maravilhoso, esse é o paradoxo que vai ser resolvido daqui a pouco. Esse tipo de gente, sabe, inclusive que sabe tudo, é mais crente que o próprio Jesus, que mesmo sendo Deus, no auge da sua crise, Jesus estava no Getsemane. E quando chegou no Getsemane, o que ele falou? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ó Jesus começando a sua crise aí. Igual a mim e a você. Igual a mim e você. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas sobretudo seja feita sua vontade. E chorava sangue, e chorava. Daqui a pouco ele foi escorraçado a noite inteira, sofreu a noite inteira e foi crucificado. E quando crucifica, no auge da sua dor, ele fala algo que respeita a minha e a sua dúvida, que inclusive se associa à nossa humanidade. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus teve ou não teve dúvida? Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus com dúvida de Deus. Deus meu, por que me desamparaste?
Deixa eu falar algo para você que o próprio Jesus ensina para você que está em crise aqui. Deixa eu te falar, você em crise parece mais com Jesus do que santarrões que andam por aí. São para esse tipo de gente que Jesus volta para falar, antes de eu ir, eu tenho que tratar você, cara. Tomé aparecer com Jesus. Mas por que Jesus voltou para Tomé? Porque via nele um homem em crise, mas não via nele um homem hipócrita. E a minha oração hoje, essa manhã, é que para você ser como Jesus, e para você fazer como Tomé, tenha coragem para dizer o que sente. Hipocrisia não dá, gente. Coloque para fora a sua angústia, coloque para fora a sua dúvida, coloque para fora o seu sofrimento. Mas Tomé, isso pode causar prejuízos à sua reputação. Pô, não tem problema. Lógico que Tomé diria, para você ser curado, você precisa tomar consciência da sua condição. Nisso reside o início da sua cura. Se uma síndrome pela qual Jesus não volta para se revelar, é quem tem a síndrome do super-homem. Eu consigo, nada me derrota, eu sei todas as coisas, eu tenho todas as respostas. Caiu, pecou, pecador. Você tem dúvida em relação à existência de Deus, você não é digno, fé fraca. Esse tipo de gente é doente. É doentia. Jesus voltou para Tomé, porque ele teve coragem para dizer o que sentia. Eu não creio, foi mal aí, eu não creio. Desculpa, se eu não tocar, eu não creio. Não creio. E agora, porque não tem máscaras? Diante de Cristo e diante dos homens, Jesus fala para mim e para você essa manhã, agora eu posso voltar e me revelar. Quando Jesus acha alguém assim, que tem coragem de assumir suas dúvidas, Ele não nos deixa para trás, Ele volta. Tenha coragem de assumir as suas dúvidas. Diz o Senhor, eu não vou te deixar para trás, eu volto para você, tenha certeza disso. Semana passada eu estou na minha fase fitness, né? Você sabe disso. Aí eu fui malhar semana passada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o que basta para vocês saberem é que de vez em quando a malhação vira gabinete, né? Que você é contra um, contra o outro. Daí eu tomo bronca em casa. Você está demorando muito. Eu falei, eu estou cuidando do meu corpo. daí cheguei, inclusive ele está aqui hoje. Eu cheguei, começamos a bater papo, e estou batendo, ele falou, cara, eu só tenho que mudar na igreja, cara. Deus tem impactado o meu coração lá, tem acontecido várias coisas, mas, cara, eu vou falar um negócio para você. Eu tô cheio de dúvida. Aí você faz o apelo de vez em quando, eu falo, cara, eu acho que não é meu momento ainda. Deixa eu falar um negócio. Foi por causa de você, cara, que eu tô fazendo essa mensagem hoje aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus só volta para quem é sincero, sem máscara de gente dele. Isso é tão bonito, cara, isso é tão bonito, gente. Jesus é aquele Deus humano que respeita as nossas humanidades e pela perspectiva das nossas humanidades se revela a nós. E eu falei para ele, cara, tu tá no caminho certo. Tu tá no caminho certo. Sem dúvida não existe fé. E eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Você está no caminho certo. Tomé era corajoso não só porque teve coragem de dizer o que sentia, mas porque teve coragem de ser transparente. Dúvida é uma das coisas mais inerentes à caminhada da fé. Isso é normal. Aceite isso. Aceita que dói menos. Isso é normal. Preste atenção. Não confundam falta de fé com dúvida. É totalmente diferente. Falta de fé é desistência. Dúvida é resiliência. Falta de fé gera inércia. Dúvida gera ação. Falta de fé é letargia. Dúvida é o único solo sobre o qual a fé pode germinar. Preste atenção, já estou falando. Dúvida é o único solo sobre a qual a fé pode germinar. Na verdade, sem dúvida não existe fé. Já parou para pensar nisso? Vou construir com vocês agora então. A fé
brota na dúvida. Por quê? Se você não tem dúvida, você não precisa de fé. Porque a fé é a expectativa de algo, não algo concreto. Se não tem dúvida, não precisa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá, vamos voltar. A fé brota na dúvida. Se você não tem dúvida, você não precisa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, dúvida tem totalmente relação com agradar a Deus. Vocês estão entendendo? Vamos repetir. A fé brota na dúvida. Se você não tem dúvida, você não precisa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se a fé nasce da dúvida, sem dúvida que germina a fé, não se agrada a Deus. Está todo mundo comigo aí? Vocês estão comigo? Ou seja, a dúvida é o solo pelo qual se agrada a Deus. Gente, isso aqui é profundo demais. Isso aconteceu com grandes homens de Deus na história. Eu vou falar sobre um. João Batista, primo de Jesus. Chegou um momento na vida de João Batista que João duvidou que Jesus era o Messias. Mandou os seus discípulos lá para perguntar para Jesus. Teu primo mandou perguntar, você é realmente o Messias? Jesus não respondeu. Isso já responde muita coisa a respeito de onde as dúvidas se acabam. Não se acabam no âmbito das ideias, mas no âmbito das ações. Jesus curou alguns. Jesus expulsou demônios. E depois ele virou para os discípulos e falou assim, agora vai lá e fala para o meu primo que os enfermos são curados, os demônios são libertos e o reino de Deus é pregado. Gente, isso aqui é demais. Jesus não responde. Jesus mostra a ressurreição. É diferente. A gente já vai falar sobre isso. Qual é o princípio aqui? Jesus nunca desqualificou a dúvida. Ele sempre acolheu. E quando Jesus mostra as chagas para Tomé, ele está falando, você que tem dúvida, eu te acolho em minha humanidade, eu te acolho na sua humanidade. E Jesus nos ensina aqui, que um dos antídotos para a incredulidade é o acolhimento. Um dos antídotos da humanidade, da incredulidade é o acolhimento. Ter dúvida, gente, é ser humano, é inerente. E tudo bem por isso. Tudo legal. A dúvida não é a negação da fé. Ela é, inclusive, a incubadora da fé. A dúvida nos ajuda a trilharmos um caminho de maturidade. Dizem por aí, não sei se vocês vão concordar comigo, eu concordo plenamente, 100% no que eu vou falar. Dizem por aí que não dá para confiar num homem sem barriga. Posso escutar um amém aí? Fala, gordinho. Dizem por aí que não dá para confiar num homem sem barriga. Dizem que um homem sem barriga é um homem sem história. Da mesma forma, um cristão sem dúvida é um cristão que não conseguiu uma fé madura. É a mesma coisa. Quem não tem dúvida, gente, é porque não foi provado em fé. Faz parte. Faz parte. E, gente, é na caminhada de fé, não colocando as dúvidas para debaixo do tapete, que conseguimos encontrar as respostas mais profundas às nossas dúvidas. Mas como encontrar essas respostas profundas às dúvidas? Agora vem a resposta. Tomé nos ensina. Número 2. Primeiro, seja sincero consigo mesmo. Jesus só volta para quem tem dúvida. Só dá para ser maduro na fé se a dúvida for o terreno em que a sua fé cresce. E tudo bem com isso. Você é mais crente do que gente que não tem dúvida, porque Jesus teve dúvida. Agora, como resolver então essa questão? E trilhar um caminho sólido com o Senhor. Tomé nos ensina que pessoas que vencem as dúvidas são aquelas que persistem na caminhada do Evangelho. Preste atenção. Primeira aparição de Jesus, só estavam os 10. Tomé com dúvida, Tomé com crise. E tudo bem, sem nenhum problema. O povo depois falou, ele apareceu. Eu não acredito. No segundo domingo, Tomé estava lá, sabe? E ele estava lá junto com a igreja. Tomé estava sem dúvida? Estava lá com dúvida.
E Jesus aparece no meio. E foi aquela mirada como Jesus deu para Pedro quando me negou. Paz, Tomé, coadinho. Tomé, cara, você entendeu que já era para eu estar no céu? Eu voltei por causa de você, cara. Dá tua mão para mim. Bota aqui do lado. Olha aqui. Jesus só não precisava aparecer e estava tudo certo para Tomé. Sabe por que Jesus faz isso? Porque essa era a dúvida de Tomé. Jesus, ele é tão humano e tão amoroso que ele vai no teu ponto, na tua ferida e responde a sua ferida não no âmbito das ideias, mas no âmbito do Cristo ressurreto, da ação. Ou seja, sem caminhada de fé, sem comunidade de partilha, sem igreja, sem coração aquecido, as dúvidas persistem. Mas quando Cristo ressurreto, que é o corpo da igreja, que é partido por nós, é partido, o coração se aquece. Aquilo que é dúvida continua como dúvida, mas um Deus que se explica na grande coisa. Mas a morte se torna em ressurreição, a dúvida se torna em imanência, a questão se torna em verdade. Não porque sabemos de todas as coisas, mas porque sabemos que algo aconteceu aqui. O coração aqueceu, ele passou, e eu volto mais uma vez para aquele cego de nascença que eu tenho falado muito dele. Foi curado por Jesus num sábado, e o povo foi perguntar, quem curou? E Jesus saiu fora. Quem curou não sabia, perguntaram para o cego que não era mais curado, que não era mais cego, foi curado. Quem te curou? Ele falou, eu não sei quem me curou, só sei de uma coisa, antes eu era cego, agora eu vejo. Não é na ideia que eu conheço, é através da experiência, da caminhada, da partilha do pão, de identificar o Cristo ressurreto na sua igreja, de coração aquecidos. Ali há dúvidas, mas a fé, porque eu sei que eu era cego, agora eu vejo novamente. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Enquanto as dúvidas são no âmbito ideológico, a caminhada do evangelho é o que nós temos de mais concreto. Embora tivesse dúvidas, crises, angústias, Tomé voltou para a comunhão. Tomé retornou para a sua caminhada de fé. Diferente de tantos nós que passam por dificuldades, que passam por adversidades e se afastam, e ao invés de chorar a sua própria dor, culpam aqueles que não se afastam de tê-lo ido buscar. Vê se não acontece isso. Eu estou um mês sem ir na igreja e ninguém veio me buscar. Tadinho de mim. Tá. A igreja não foi até você, mas por que você não foi até a igreja? Por quê? A distância é a mesma. De lá para cá e de cá para lá. Por que o outro que tem que ir até você e não você que tem que ir em direção ao outro? Por que o culpado é sempre quem fica e não quem vai? Por que isso? Pô, meu amigo me prometeu o reino, disse que era Deus, até que vi grandes coisas dele. Agora o cara está morto. O que eu vou fazer da minha vida? É aquela crise dentro de Tomé. Mas Tomé falou assim, eu vou para o lugar onde me constituiu. Ele não abandonou o corpo, ele não abandonou o partir do pão. Isso é profundo demais, meu Deus do céu. Mas Tomé disse assim, eu sei qual é o caminho da minha cura. O caminho da minha cura é a comunhão, é a mesa, é a comunidade dos santos. Lá o coração se aquece, lá as ambiguidades ideológicas dão lugar à certeza da ressurreição. Jesus, com aquele homem cheio de dúvida, Jesus falou, pô cara, tive que trocar a passagem para voltar para o céu, mas eu volto que vale a pena. Puf, aparece no meio deles. Tomé, dá tua mão aqui. Pode botar aqui. Você entende, Tomé? Você entende que por um homem com dúvida, que não abandona a caminhada, eu volto. Eu volto e vale a pena voltar.
A esperança do Cristo ressurreto, a esperança da mesa, da comunhão, do partir do pão, do aquecer dos corações, pulveriza as nossas dúvidas. A gente tem estudado Caminhando de Emaús há 2 semanas, 3 semanas, essa é a terceira, né? A gente sabe, enquanto eles estavam discutindo a respeito de quem era Jesus e da sua morte, só chamavam Jesus de inclusive alienado, brigaram com Jesus. Mas aí Jesus fez como quem ia adiante, os caras falaram: vem cá, cara, olha só, meu coração não está aquecido, mas você foi tão legal comigo, você caminhou, porque só se encontra resposta na caminhada, gente. Esquece esse negócio de encontrar resposta no debate ideológico. Esquece. Porque senão não seria Deus, seria um instrumento da humanidade. Vocês entendem isso? Se instrumentalizar Deus de acordo com a sua concepção ideológica é diminuí-lo. Você pode entrar? E eles entraram, eles sentaram à mesa. Isso é muito bonito. E o pão foi partido. E quando o pão foi partido, o coração foi aquecido. As dúvidas não acabaram, mas mediante a um Cristo que foi pleno na sua manifestação, em que não deu resposta, mas ao mesmo tempo respondeu, porque eles estavam cegos, mas agora viam. Eles falaram: uau, o coração está aquecido. Diante da ressurreição do corpo que é partido, as dúvidas até existem, mas só servem como terreno fértil para que uma fé madura brote no Senhor. O partir do pão desfaz todas as dúvidas. E a gente aprende com Tomé que Jesus volta sempre para pulverizar as dúvidas para quem não desiste da caminhada, para quem não desiste da comunidade, para quem não desiste do partir do pão. Tomé, apesar de todas as suas dúvidas, permaneceu. A dúvida é morta no partir do pão. A dúvida é morta na comunhão. A dúvida é morta na comunidade dos santos. Tomé está vivendo sua crise, suas dúvidas, mas ele cai em si e diz: eu sei o caminho de retorno, eu sei como voltar, eu sei quem me ajudou a ser o que sou, eu sei o meu caminho da cura. Esse caminho se chama Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus pode ser tão grande para fazer uma pedra que ele não possa remover, mas se ele faz a pedra, eu já falei sobre isso, se ele faz a pedra, ele não pode remover, ele não é onipotente. Mas e aí? Mas aí se ele não faz, também ele não é onipotente. Isso aqui é besteira. O partir do pão, a mesa, a comunhão, Jesus Cristo se manifesta. E ele fala para você: Henrique, você pode me dar sua mão? Mariana, você pode me dar sua mão? Márcia, você pode me dar a sua mão? Eu sei que você está com dúvida, mas eu estou aqui. José, você dá a sua mão para mim? Bota aqui do lado. Olha aqui, cara. A ideia não fecha não, eu sei disso. Mas olha aqui, pode tocar. Jesus só volta para aquele que tem consciência da sua debilidade, da sua humanidade, mas que em nome de Deus resolveu permanecer num lugar chamado igreja, casa, partir do pão, comunhão, vida, um lugar onde as dúvidas permanecem, mas a certeza de que agora vemos, porque antes éramos cegos, faz e ressignifica aquilo que não tem sentido. Quando Tomé volta para a comunhão, ele está dizendo: eu reconheço que o lugar da angústia, reconheço que o lugar da dúvida, reconheço que o lugar da aflição não pode ser o meu lugar definitivo. O que cabe a mim eu faço hoje. Eu vou atrás da minha cura, eu volto para
da mesa. E no nome de Jesus eu te falo hoje, essa manhã, saia desse lugar de vitimismo. Ah, coitadinho de mim. Tomé não teve pena de si. Tomé teve coragem de dizer: o caminho de lá para cá é o mesmo que daqui para lá. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E eu falo para você, no nome de Jesus, não se isole no momento da sua dor. Não se isole no momento da sua dúvida. Não faça esse mal contra si. Não jogue contra o time. Não faça gol contra. A comunhão é o remédio que Jesus fez para a cura e a dúvida cessarem e gerar fé no seu coração. Jesus volta para quem é corajoso. Corajoso para assumir as suas inconsistências, mas permanece na mesa. Corajoso para assumir as suas dúvidas, mas não sai do partir do pão. Não sai da onde o lugar aquece o coração, da onde não existem só respostas, mas diante do Cristo ressurreto, as perguntas se tornam nanicas perto de um Deus todo-poderoso. E como também aprendemos que o coração se aquece com fé, mas sem todas as respostas. Mas com uma certeza nós temos: Jesus está aqui e se coloca no meio da sala e pede mais uma vez a sua mão. Mas você pode? André, você vem cá comigo. Mais uma vez Ele está aqui. E mais uma vez Ele está falando: você lembra daquela tua dúvida que você tinha em relação a mim? Você lembra disso? Hoje eu estou aqui para, através desse momento, te mostrar as minhas feridas. Isso é suficiente para um Deus encarnado se manifestar em ressurreição na sua vida. As dúvidas ainda continuam, mas servem apenas como um solo fértil para uma fé madura. Porque mediante a ressurreição, mediante o corpo de Cristo, a igreja, os corações se aquecem. E só fica uma certeza: Ele passou por aqui. O coração se aqueceu, a minha alma regozijou. No nome de Jesus eu te peço essa manhã: volte para o seu lugar de cura. Volte para a mesa. Volte para o seu lugar de respostas. Jesus entra nessa sala e olha para Tomé e diz: a reunião de hoje é só para você. Só para você. Tu não é pior que os outros homens que estão ao seu redor. Eu conheço o seu íntimo, Tomé. Eu conheço o seu interior. Eu sei do seu amor por mim. Eu sei que mesmo quem te ama, quem me ama, está inclusive disposto a morrer por mim como você. Passa por crise, passa por dúvida. Mas Tomé, eu quero te falar hoje, essa manhã eu voltei para você. É para você que eu estou aqui hoje. Toca na mão, toca do lado. Se é o que tu queres, toca. Agora você crê, Tomé? E Tomé responde: eu creio, Senhor Deus, Rei meu. Mas Jesus fala, e eu não posso deixar de falar o que Ele fala depois. Mas deixa eu falar um negócio para você, Tomé. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Sabe o que Jesus está falando? É que não existe fé sem dúvida. E a fé madura se desenvolve inclusive nesse ambiente. Então tudo bem que esse seja um estágio infantil da sua fé, mas depois o que nós ficamos não é com o mundo das ideias. Nós ficamos com o Cristo ressurreto, que se coloca na tua frente hoje e fala assim: prazer, aqui está as minhas mãos. Quem é Jesus para você? Que você fale de forma madura: eu não sei, agora eu posso falar o que Ele fez em mim. Ele mudou a minha história, Ele me fez enxergar, Ele mudou a minha família, Ele transformou as minhas dúvidas em algo a se regozijar sobre a dinâmica de um Cristo ressurreto, que se manifesta não no mundo das ideias, mas no mundo das ações, no mundo do amor, no mundo da afetividade, que não se manifesta não apenas um Deus divino, mas um Deus humano, que se manifesta às nossas humanidades e é complacente com essa nossa pergunta, e volta para mim e volta para você. Eu termino essa palavra dizendo algo. Lembre-se, os 3 dias de dúvida entre a crucificação e a ressurreição nos ensinam que a presença da dúvida nunca é igual à ausência de Deus.
A presença da dúvida nunca é igual à ausência de Deus. E os 8 dias entre a dúvida de Tomé e a sua aparição, a ele nos ensinam que Deus está no milagre da aparição, mas também está nos 8 dias de silêncio, nos 8 dias de dúvida. A presença do silêncio nunca significa a ausência de Deus. Então o desafio da dúvida é deixar a fé crescer nesse terreno e fazer o seu trabalho. A fé que cresce no terreno da dúvida, mas é regada pela certeza do partir do pão, pela certeza do ele passou por aqui, pela certeza do coração aquecendo. O Senhor te chama para essa caminhada hoje, uma caminhada madura em fé, onde não se explica nada, mas se tem todas as respostas. Ele ressuscitou. Ele não é uma ideia na nossa cabeça. Ele marcou a história em antes e depois dele. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Olha o que o Senhor fala. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E olha agora o caminho, ó. Ele entrou em casa, ele está na mesa e ele nos observa. Sabe que o esperamos, e no partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E no partir do pão, e no partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Que coisa linda, gente. Ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Diga isso ao Senhor hoje, diga. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, aleluia. Diga, Senhor. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Esse é o caminho, esse é o caminho. O Senhor fala isso pra você. Ele entrou em casa e ele está na mesa. Ele nos... E os olhos estão prontos para discernir, e o coração está pronto para aquecer. E ele nos faz, ó. E no partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz o nosso corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. A minha pergunta para você essa manhã é o seguinte: não é o Cristo das ideias que quer um encontro com você hoje, é um Cristo para quem tem dúvidas. E é um Cristo que está pronto a partir do pão, colocar a sua mão, inclusive para sanar o objeto da sua dúvida. Toca. É
É esse Cristo que hoje quer começar uma vida nova com você. Você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Jesus. Isso é uma perspectiva do corpo que é partido, do coração que aquece. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, sou pecador. E eu te peço, habita no meu coração. Passe pela mente, mas tome o meu coração. Faça a minha vida nova. Eu entrego a minha vida a Ti. Começa de novo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto, bem no alto agora. Deus te abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Estou vendo você lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mas Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje dizendo: eu quero o Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Tem mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você aqui no canto. Deixa eu falar algo específico para você hoje, preste atenção aqui. Você que está fora do Evangelho, mas hoje quer retornar ao lugar de respostas. Você quer retornar ao Senhor hoje. Você que está voltando para os caminhos do Senhor, levante sua mão onde você estiver. Levante. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Oh, Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém? Glória ao teu nome. Agora eu peço todos, Deus abençoe, minha querida, estou vendo você. Eu peço para que todos que levantarem suas mãos, levantem mais uma vez, lá no alto, lá no alto. Levanta mais uma vez, por favor, lá no alto. Isso, alguém tem que te dar aí, como expressão, te dar um abraço, como expressão do Cristo que não é das ideias, mas do abraço. Alguém vai chegar aí para te dar um abraço agora. Se você levantou sua mão e não tem alguém do lado, por favor, continue com sua mão levantada. Continue com a sua mão levantada. Temos uma moça ali, ó. Isso, tem alguém chegando. Aleluia! Que manhã maravilhosa e poderosa. Você pode estender a sua mão para essas pessoas. Nesse momento nós vamos orar para que seja discernido o Espírito, para que o Espírito Santo tome o coração de cada uma delas. Senhor Jesus, são seus filhos, disseram sim para o Senhor, disseram sim para a sua obra, disseram sim para caminhar com o Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que eles sejam tomados pelo poder da ressurreição, tomados pelo poder do Evangelho, para honra e glória do teu nome. Que esse povo seja visitado por ti. Eu venho te pedir, Senhor, para honra e glória do teu nome também, Senhor, que a sua igreja possa ser um lugar de dar raiz para esse povo. Nos ajuda a sermos uma comunidade de acolhimento, Deus. Uma comunidade de acolhimento que olha para o outro não a partir da perspectiva das ideias ou das nossas percepções, mas de um Cristo que volta para quem tem dúvida, que volta para as humanidades. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, como igreja, Senhor, ajuda-nos, Senhor, também a viver tendo a dúvida como uma aliada e não como algo nocivo. Senhor, nos dá uma fé madura nesse lugar, fé de gente que teve os olhos abertos e por isso um Deus no âmbito das ideias não se manifesta mais, mas o partir do pão faz mais sentido, os olhos que se abriram fazem mais sentido, o sim de Deus através dos atos de Deus na história respondem e apaziguam qualquer pergunta. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa caminhada de fé sincera, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz no nome de Jesus, amém. Vamos cantar. E no Pai. Boa semana, gente, que Deus abençoe.